Olá, internauta do 8SE.com, seja bem-vindo a mais uma 8SE Entrevista e hoje falamos sobre um assunto muito importante, vacinação. A gente está aqui com a pediatra, doutora Natasha Bezerra, seja bem-vinda para falar sobre essa importância, porque 667 casos foram confirmados de sarampo no país, algo que há 20 anos já não acontecia. A gente fala com a doutora, o que está acontecendo, esse surto, como é que se explica isso, doutora? Isso se explica por causa da falta de vacinação, né? A gente não atingiu as metas que o Ministério impõe e que são necessárias para a gente considerar a proteção da população. Então, como a maioria dos nossos estados não conseguiram atingir suas metas, as crianças estão desprotegidas. E isso permite que os vírus voltem a aparecer e contaminar e, consequentemente, a gente vai começar a ter as doenças que a gente há 20 anos não tinha, né? E aí essa preocupação e esse alerta para vacinação, a importância da vacinação, né? Muitos estados, aqui em Sergipe, Aracaju atingiu a meta, mas os interiores não. O que preocupa? Com certeza, porque se você não atingiu as metas, você não vai ter uma proteção dessas crianças, da população. E crianças desprotegidas, elas acabam tendo maior chance de pegar doenças graves. A única maneira da gente proteger nossas crianças contra os quadros virais graves, sarampo, rubéola, cachumba, varicela, que é a catapora, febre amarela, então todas essas doenças, elas não têm tratamento, elas não têm um remédio que você dá e a criança fica boa. A única maneira que a gente tem de proteger nossas crianças contra elas é a vacina. E a vacina no nosso país, a gente tem um calendário vacinal muito bom, muito completo. E isso permite que a gente diminua as chances de doenças graves acontecerem e aumentarem a mortalidade. Então, a vacinação é extremamente importante para a gente. O que explica? A prevenção unicamente pela vacina. E as pessoas não têm... O que tem acontecido que as pessoas não têm adotado a vacinação como forma maior de prevenção? Existem duas linhas, né? Existe a primeira coisa que é a população de baixa renda, que, por exemplo, nos nossos interiores, que não tem a noção da importância da vacinação, não existe uma conscientização da vacina, então elas acabam deixando isso como em segundo plano. Existe o fato da gente não ter vacinas em muitos postos de saúde no interior, a falta de vacina. Então, existe a dificuldade de fazer o controle da vacinação por falta de agentes de saúde, falta de estrutura de saúde nesses locais. E, por outro lado, existe uma linha anti-vacina que vem, ao longo dos anos, aumentando muito. Então, são pessoas já mais orientadas que acreditam que a vacina faz mal, que a vacina pode causar problemas pelos seus componentes, pode causar a doença em si, ou que o organismo que são pessoas às vezes que acreditam que o organismo tem que produzir os seus anticorpos naturalmente, com contato, e não necessariamente com a inoculação da vacina, né, que é o anticorpo, que é o vírus atenuado ou morto, que vai produzir o anticorpo na gente. Então, mas isso é fake news, né, É fake news total, é fake news. Vacina não causa autismo, tá? Vacina não causa a doença em si. A vacina não tem essas coisas que... Isso é teoria da conspiração total. A gente fala sempre de fake news aqui no Portal 8, trata esse assunto como essencial e na medicina tem muito isso, né? Então tem muitos fake news sobre vacinação também. Tem demais, assim, porque não existe nenhum... Se você entrar nos sites... de ciência mesmo, sites científicos, de publicações que são sérias, você vai ver que tudo isso é mentira. Mas Facebook, Instagram, a internet está aí para propagar muita mentira também. As pessoas vão compartilhando conteúdos que não têm nenhuma referência real, que são coisas sem sentido, e aí isso vai vira uma bola de neve, né?
Porque, na verdade, na época da Zika, por exemplo, pessoas diziam que, na verdade, aquilo ali não era Zika, era a rubéola que o Ministério estava tentando esconder e estava inoculando para fazer teste. Coisas assim de mentes muito criativas. Digamos que seja isso, né? Mentes criativas. E, na verdade, tem que fazer um alerta, né? Um alerta para essas doenças que estão cada vez mais presentes na sociedade. Qual a maior preocupação dessas doenças presentes na sociedade, doutora? Mortalidade, aumento da mortalidade infantil, porque as crianças acabam sendo o público-alvo mais suscetível e de maior risco de aumento de mortalidade. Então, uma criança de 6, 7 meses, ela não tem anticorpo, ela não tem imunidade que a gente, como adulto, tem. Então, ela fica muito mais suscetível à doença e às formas graves da doença, que são as que nos preocupam mais, porque elas vão matar e causar sequelas muito graves. E aí você disse, é muito importante, não só as crianças, elas têm maior facilidade, mas os adultos também devem se vacinar. A importância também dos adultos se vacinarem, não é, doutora? Sim, adultos que não são vacinados, que não têm a carteira de vacinação completa, devem se vacinar. Não é porque a gente é gente grande que a gente não pode pegar a doença e pior, a gente não pode passar a doença, porque você não ter a doença não significa que você não pode ser um transmissor do vírus, né? E a vacinação impede você de ser um transmissor de vírus. É uma transmissão invisível. Com certeza. O sarampo passa, por exemplo, por gotículas. Então, eu estou conversando com você, as gotículas da minha saliva te contaminam. Mesmo você não tendo o sarampo? Não, eu tendo sarampo ou eu tendo o vírus do sarampo. Eu tive contato com uma pessoa que teve sarampo, eu peguei o vírus, eu estou na fase de incubação, ou seja, eu não tenho a doença ainda, mas eu já sou um transmissor porque o vírus já está no meu organismo. Pode ser que eu não evolua, que eu produza os anticorpos, que eu tenha uma maturidade e consiga combater esse vírus e não evolua com os sinais e sintomas do sarampo. Mas, naqueles primeiros 7 dias, antes de desenvolver os anticorpos ou os sintomas, eu já passo o sarampo para outras pessoas. Muito obrigada, doutora. O importante mesmo é vacinar, né? Sem dúvida nenhuma, gente. Pelo amor de Deus, vacinem suas crianças. Isso é ato de amor. Muito obrigada, doutora, pela oportunidade de discutir esse assunto tão importante que é a vacinação. Prevenir é sempre muito melhor, não é isso? A gente fica por aqui. Até o próximo 8SE Entrevista.